Pessoal, sejam bem-vindos aqui à apresentação da MTX Lab, uma planta de umidade, temperatura, luminosidade para fins de controle e otimização. Essa é uma planta que foi desenvolvida no Ginscope por um conjunto de pessoas que são os professores. Foi desenvolvida por mim, pela professora Viviane, pelo professor Marcelo Farenzena e também pelos alunos de graduação, iniciação científica e de pós-graduação, e cada um contribuiu de uma forma diferente para essa planta. Então, o que nós vamos apresentar para vocês aqui é o resultado desse processo conjunto que foi desenvolvido por essas pessoas. Então, vamos lá. O que é a planta MTX? MTX, nós estamos chamando de MTX Lab. M para umidade, T para temperatura, e X poderia ser luminosidade, mas a parte de luminosidade em si não teve grande benefício. Também pode ser para a questão liga e desliga. Então, por isso, nós mantivemos o nome MTX Lab. Ela é uma planta laboratorial, em que o objetivo é trabalhar com o controle da umidade e da temperatura. Então, nós temos um tubo. Esse tubo, nós temos na saída deste tubo, nós temos um medidor de temperatura e umidade. Ele é um medidor conjunto dessas duas grandezas. A umidade e a temperatura estão fortemente acopladas, atreladas. Na realidade, é a umidade relativa, e a umidade relativa ela é fortemente influenciada pela temperatura em si. Não só pela concentração de umidade, mas também pela temperatura em si. Nós também temos um detector de intensidade luminosa, mas ele não vai ser foco principal das nossas análises. Então, as saídas importantes para o nosso sistema é a temperatura de saída, a umidade de saída, e nós temos subsistemas nesse sistema principal, que são justamente o quê? Um tanque de aquecimento aqui embaixo, no qual nós controlamos a temperatura. E dependendo dessa temperatura, nós temos uma produção maior ou menor de umidade, a qual, através desse ventiladorzinho, que é um exaustor desse tanque, essa umidade é lançada para o tubo principal, aonde essa umidade, então, vai aumentar a concentração de água no sistema e, consequentemente, a umidade. Mas ela também tem um efeito térmico, uma vez que nós temos aqui também o efeito térmico da temperatura nesse vaso. Além disso, nós temos como medição também a umidade de entrada do sistema e a umidade e a temperatura de entrada. Então, nós temos a umidade e temperatura de entrada, a umidade e temperatura de saída, e como variáveis manipuladas principais para esse sistema, a intensidade luminosa, que é uma lâmpada incandescente, no caso, e essa lâmpada aqui, no caso, ela esquenta a temperatura e, consequentemente, altera a temperatura de saída. Além da regulagem dessa intensidade luminosa, nós também podemos regular a velocidade de rotação desse ventilador. Então, nós temos duas intensidades que podem ser reguladas, a luminosa e a velocidade do ventilador. Temos um exaustor que funciona no modo liga e desliga. Temos também um rabo quente que também funciona no modo liga e desliga para controlar a temperatura desse vaso. Então, quanto maior for a temperatura desse vaso, maior vai ser a umidade que é lançada para o sistema, tendo também um efeito, como eu disse, na temperatura. Então, aqui são as grandezas que são medidas e aqui são os atuadores que existem nesse sistema. Então, nós temos dois atuadores contínuos, dois atuadores liga-desliga. Então, os dois atuadores liga-desliga são esse aqui é um liga-desliga, esse aqui é um outro liga-desliga. E os atuadores que a gente regula a intensidade são esses dois. As principais variáveis de saída que nos interessam são essas duas, juntamente com a temperatura do tanque, certo?
E os distúrbios são relacionados à entrada do sistema, que é a umidade e temperatura de entrada. Então, essa é a ideia do sistema. Além disso, nós temos um medidor de nível aqui, mas ele não está sendo utilizado nos nossos experimentos. Então, olhando essa plantinha na forma de uma caixinha, as entradas manipuladas, como eu já disse para vocês, são essas aqui. As variáveis de saída são essas aqui, sendo que a intensidade luminosa nós não nos preocupamos muito agora no momento. As principais são essas duas, e essas... Eu diria que as principais são a temperatura do tanque 3, a umidade de saída e a temperatura de saída. Mas nós ainda temos a luminosidade, a intensidade luminosa, se quisermos, e o nível do tanque também mais ou menos funcionando adequadamente. E como variáveis manipuladas são essas aqui que eu já comentei com vocês. Então essa é a visão geral da unidade. Bom, vamos apresentar a planta para vocês em termos de sensores. Fisicamente são sensores Arduino. Então o sensor de temperatura e umidade é um DHT22. É o mesmo sensor também usado na entrada da planta quanto na saída. Então nós temos o mesmo tipo de sensor duas vezes. A intensidade luminosa é medida através desse sensor aqui. A temperatura do banho é através desse sensor de temperatura aqui. O nível através desse sensor, mas como eu já disse para vocês, o nível não está sendo medido muito adequadamente. Para variar a intensidade da lâmpada e do ventilador, nós usamos um MOSFET. Então, isso aqui é a base para fazer a variação da intensidade luminosa e da velocidade do ventilador. E o ventiladorzinho é um cooler de computador. E nós temos também um relé que liga e desliga o aquecedor no tanque, que é um aquecedor normalmente usado para o chimarrão, digamos, para esquentar a garrafa térmica. E aí nós temos um relé aqui que liga e desliga esse rabo quente aqui. E, por fim, nós temos mais um exaustorzinho, que é um coolerzinho menor, que ele funciona no modo liga e desliga. Esses são os sensores dessa planta. Esses sensores são alimentados por uma fonte de 12 volts, não necessariamente precisa ser 15 amperes. Nas novas versões ela tem menos amperagem, como nós vamos ver. E a conexão dos sensores com o computador ou com uma Raspberry Pi é através de uma placa Arduino Leonardo. Nós escolhemos o Arduino Leonardo porque ele conecta facilmente com qualquer computador, como se fosse um mouse ou um teclado. Então você não precisa instalar nenhum drive nem nada, você simplesmente pluga na USB do computador e você então consegue operar facilmente a planta sem necessidade de instalar nada e nenhum drive no seu computador. A instalação é feita automaticamente, digamos assim, pelo sistema. Pelo número de entradas e saídas, a Leonardo dá conta do recado, então ela pode ser vista como sendo uma evolução da placa Uno, e ela é a base então do nosso sistema de conexão. E aqui está a planta propriamente dita, a planta física. Aqui é o tanque embaixo, aqui é o tubo onde nós medimos a umidade aqui na saída. A intensidade luminosa é aqui. Tem um ventilador nessa parte aqui, que é aquele ventilador intermediário. Tem um exaustorzinho do tanque, o tanque de aquecimento é esse rosa aqui. E a saída tem um sensor ali que mede a umidade e a temperatura do sistema. E na parte de trás,
Então tem os dois MOSFETs para intensidade. Essa plaquinha aqui, ela é uma shield que nós fizemos e colocamos ela em cima da placa Leonardo. E aqui está a fonte de alimentação de corrente contínua. Então aqui está a montagem da planta, que eu vou tocar para vocês. Então nós vamos ver a montagem da planta. Primeiro nós vamos ver como é que é feita a montagem. Nós fizemos também um suporte de madeira. Então aqui está a montagem da planta. A parte da montagem, a primeira coisa é o tanque de aquecimento. O tanque de aquecimento sendo montado, a parte de fixação dele. Na realidade, ele não é fixado embaixo em si, é simplesmente a fixação. A passagem dos fios de comunicação, de leitura, que é um medidor de temperatura também. O rabo quente sendo colocado. O exaustorzinho pequenininho fica aqui na saída ali do T. É um T de 40. E aqui são garrafas PET de leite, né? A fontezinha, vocês já estão vendo aqui que a fontezinha ela é menor do que a original. Essa fonte é mais do que suficiente para tocar a planta. Aqui são os dois MOSFETs que vão ser fixados. Esse é o relé, que é o liga e desliga do rabo quente. Esse é o medidor de umidade e temperatura. Então foi fixado aqui, o sistema de tubulação é dois potes de leite de plástico, o ventilador foi colocado aqui no meio, duas alças para carregar o sistema e a plantinha está pronta aí. O sensor de umidade de entrada é a umidade do meio ambiente, então está aqui, esse é o umidade e temperatura de entrada. E a de saída está colocada nessa posição aqui. Ó. Umidade e temperatura aqui é a lâmpada, aqui é o ventilador. O custo da unidade no total é R$315. Então esses são os componentes. O componente mais caro é o Arduino Leonardo. E então vamos ver aqui a planta em si, o custo dela. O custo dela está aqui, mais uma vez. Os componentes e o custo total, R$315, mais ou menos, mais madeira e tudo mais que não foi contabilizado aqui, mas são madeiras justamente de resíduo de uma prateleira, alguma coisa assim, então não tem custos maiores. O código em Arduino de comunicação é esse aqui. Então esse é o código que é colocado lá na plaquinha uma vez, carregado uma vez esse código no sistema, e que configura cada um daqueles sensores do Arduino em si. Né? E o código em Python, que é o que você utiliza como comunicação com o sistema. Ele é um código bem simples, é uma classe. Nós usamos como base a classe do TCLab e adaptamos ela e fizemos o funcionamento dela para a nossa planta. E a utilização desse código dentro de um código em Python é bastante simples e está ilustrado aqui. Ó. Se nós olharmos para atuar na potência elétrica, nós atuamos aqui. O controlador liga e desliga está aqui. A atuação, então, essa parte aqui de atuação, quando eu coloco A, que foi instanciado a classe A, instanciou a classe de comunicação. Então, se eu quiser escrever, eu coloco a variável manipulada e a potência, no caso de 0 a 1, ou de 0 a 100, é só uma questão de padronização. Então eu coloco aqui a potência, isso aqui é escrito lá na planta. E para os ligas e desliga é o O1 e o O2, que é o on-off. Né? Por isso que a gente usou isso. E para leitura,
Para leitura, simplesmente eu quero a temperatura 1, eu pego AT1. Isso aqui vai me dar a leitura da temperatura 1. AT2 é a leitura da temperatura 2 e assim por diante, como está ilustrado aqui. Ó. Então, é bem fácil a comunicação, seguindo os mesmos padrões que o TCLab utiliza. E aqui está uma ilustração de um plot em tempo real, e o mais interessante é agora. Isso aqui foram experimentos que foram feitos na planta e que mostram o comportamento dinâmico do sistema, e é um comportamento dinâmico bastante rico. Então vamos ver nesses 3 gráficos que estão ilustrados aqui. No gráfico aqui de cima, nós temos as saídas. Aí nós temos em verde a saída, que é a umidade, e em vermelho a temperatura. Certo? A variável manipulada associada fortemente com a temperatura é a intensidade luminosa, e ela está ilustrada aqui porque essa malha está em malha fechada. Então aqui nós estamos com controle de temperatura em malha fechada, com controlador PID em malha fechada, certo? E aqui está a ação de controle, que é a intensidade luminosa que fechou essa malha. Então nós temos aqui um TIC atuando em cima da intensidade luminosa, por exemplo, nesse caso. Nós também temos a parte de umidade, ela está em malha aberta, e aqui para ilustrar o efeito do ventilador. O ventilador é a linha verde contínua aqui, ó. Então, o ventilador estava em 50%, nesse trecho aqui ele aumentou a velocidade do ventilador, depois diminuiu a velocidade do ventilador e assim por diante, na sequência de degraus. Sendo que a temperatura está em malha fechada, a temperatura de saída está em malha fechada. E nesse gráfico intermediário são as grandezas associadas ao tanque. Aí, então nós temos a ação liga e desliga do tanque, é essa aqui em rosa, que é liga e desliga, 100% totalmente ligado, a potência elétrica do rabo quente, o rabo quente ligado e o rabo quente desligado. E aqui tem a temperatura, tem um set point de temperatura, então na realidade existe a vinculação do rabo quente com a temperatura desse tanque. Temperatura que foi setada no tanque em 80 graus. E se nós olharmos aqui, o controlador liga e desliga, ele mantém com uma oscilaçãozinha, ele mantém a temperatura desse tanque. E a gente vê claramente que essa oscilaçãozinha, embora seja de baixa potência, ela provoca essa oscilação aqui na umidade. Ó. Esses picos e essa oscilação que existe aqui nessa malha de baixo, que controla a temperatura, ela provoca o mesmo padrão de oscilação aqui na umidade. Então nós vemos que a umidade ela sofre com essa oscilação aqui nessa temperatura aqui. Então esse é um aspecto interessante. Outro aspecto interessante, a gente vê que o comportamento da umidade relativa é bastante não linear. Ele é influenciado tanto pela temperatura aqui do sistema, que é controlado pela lâmpada, quanto pela temperatura que sai do tanque de aquecimento. Então, o controle desse sistema ele é bastante interessante e difícil para controlar essa umidade em si. Para controlar essa temperatura é relativamente fácil, mas o controle da umidade de saída é algo bem mais sofisticado e difícil de ser realizado. E ele tem que estar atrelado também à forma de controlar essa temperatura, esse tanque aqui. Então é um sisteminha bastante rico e versátil. E
as temperaturas de entrada e umidade de entrada, a temperatura de entrada, as temperaturas estão em vermelho e as umidades estão em verde. Esse é o padrão utilizado. Então, essas duas grandezas aqui são as temperaturas de entrada e o exaustor aqui, nesse caso específico, está 100% ligado, ou seja, está só ligado, certo? Se ele tivesse ligado e desligado, a gente teria aqui, então, a possibilidade também de manipulá-lo e alterar, então, a quantidade de umidade que efetivamente sai do tanque e segue adiante. Esse é um sistema que dá para fazer uma série de otimizações também, ou seja, dá para trabalhar com controle em camada, dá para fazer o caso, por exemplo, que a gente minimize o consumo de energia dado por aqui, consumo de energia dado pelo aquecimento aqui, o consumo de insumos é a umidade em si, a quantidade de água que é utilizada. Então, nós podemos controlar as saídas em faixa e minimizar o consumo desses insumos, levando, então, uma estratégia de controle em que o set point não está definido, mas uma faixa operacional, e o objetivo é a maior rentabilidade da planta. Então, são estratégias que dá para desenvolver em cima dessa planta, deixando o problema muito mais rico sob o ponto de vista operacional, levando a ótimos e otimização em tempo real, inclusive. Então, é uma plantinha que traz toda essa característica adicional em termos operacionais, como ela também pode operar de forma clássica, com set points específicos para umidade e temperatura. Sendo que o set point para umidade é algo mais difícil de ser controlado e nem todo set point de umidade relativa vai ser alcançado, porque ele vai depender da temperatura que você setar aqui no sistema. Mas dá para fazer estratégias clássicas voltadas a um sistema multivariável na sua forma regulatória, ou seja, com set points para as duas saídas. Então, é uma plantinha bastante versátil, com um comportamento dinâmico rico, com interação entre variáveis, com variáveis inteiras, então esse é um outro diferencial. Eu não preciso necessariamente trabalhar com essa variável no liga e desliga, no controlador liga e desliga. Eu posso usar no controlador MPC com variáveis discretas, com eventos discretos de controle. Então, isso abre um espaço para diminuição dessa amplitude de oscilação, que por sua vez afeta e diminui essa amplitude aqui de oscilação, que é significativa, se nós olharmos. Uma pequena oscilaçãozinha na temperatura leva uma grande oscilação aqui na umidade relativa do sistema. Então, isso tem um espaço bem interessante em termos de proposição de estratégias de controle no sisteminha simples, do ponto de vista de instalação a baixo custo e com uma riqueza comportamental bem interessante, com uma dinâmica relativamente rápida, mas nem tanto, né? Porque aqui a gente está falando em segundos, então nós temos aqui um experimento típico vai rodar em torno de 20 minutos, ou coisa parecida. 60 minutos, por aí. Certo? E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu gostaria de agradecer a atenção e estou aberto a questionamentos. Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, professor, só como é que a gente vai fazer para testar o nosso desenvolvimento nessa planta? Eu consigo colocá-la em rede e vocês fazem um acesso remoto na rede, uma conexão específica. Pode ser. Mas, independente disso, dá para fazer toda a interface independente dela. Mais alguma dúvida? Só uma coisa.